Olá, caros internautas, vamos para mais um Hangout e hoje vamos falar sobre as 7 dispensações e as alianças de Deus, ok? Então vamos aí. As 7 dispensações e as alianças de Deus. Ah, a primeira dispensação da inocência, aliança edênica. Em Gênesis 1:28 começa a primeira dispensação. Uma dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência, uma revelação específica da vontade divina. O homem foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. A mulher caiu pelo orgulho, o homem deliberadamente. Efésios 1:10, 1 Timóteo 2:14. Deus restaurou as suas criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento e a expulsão do casal. Gênesis 3:24. Nesta dispensação, o homem tinha uma perfeita comunhão com Deus, pois notamos que o Senhor andava no jardim na viração do dia. Gênesis 3:8. O homem foi dotado de inteligência perfeita e capacidade para poder administrar o mundo. Foi-lhe dado o direito de dar os nomes aos animais, orientado por uma intuição dos propósitos divinos a seu respeito. O homem possuía, por intuição, e não por um processo didático, uma perfeição física, mental e moral. A mulher foi feita não da cabeça do homem, para não governá-lo, nem de seus pés, para não ser pisoteada por ele, mas deu o seu lado para ser amparada e de perto do coração para ser amada. Em Gênesis 1:28, temos também a primeira das 8 grandes alianças da Bíblia, a edênica, que determina a vida e a salvação do homem. Esta aliança tem 6 elementos, onde o homem e a mulher haviam de, primeiro, encher a terra de uma nova ordem, a humana. Segundo, subjugar a terra para o proveito humano. Terceiro, ter domínio sobre a criação animal. Quarto, zelar do jardim. Quinto, comer ervas e frutas. Sexto, abster-se de comer da árvore da ciência do bem e do mal. A penalidade pela desobediência desta última ordenação era a morte, o elemento estranho. Satanás, cujo único desejo era introduzir confusão no ambiente de paz, o ardil usado foi a dúvida, que conseguiu introduzir na mente da mulher por meio de insinuação muito disfarçada. Em Gênesis 2:16, 17, Deus disse: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. O homem, com seu livre-arbítrio, estava sendo testado. Verifique os passos que o homem deu para a sua queda. Primeiro, ver. Segundo, cobiçar. Terceiro, tomar. Quarto, esconder. Quinto, transmitir. Sexto, morrer. As consequências da queda do homem. Primeiro, conhecimento do mal. Segundo, a perda da comunhão com Deus. Terceiro, separou-se de Cristo. Quarto, o espírito do homem ficou em estado de morte. Quinto, a perversão da natureza moral. Sexto, tornou-se escravo do pecado e de Satanás. Sétimo, perdeu muito de sua inteligência, além de outros resultados funestos. As 3 consequências más sobre a mulher: uma maldição tríplice. Primeiro, a concepção multiplicada. Segundo, o aumento de dores durante a maternidade. Terceiro, sujeição ao domínio do homem. Vedado o caminho da árvore da vida, Gênesis 3:24, foi por misericórdia que Deus expulsou Adão e Eva do jardim e proibiu a sua aproximação da árvore da vida, pois se tivessem comido dessa árvore, amargariam uma existência eterna. No triste estado em que se encontravam, era preferível estarem sujeitos à morte física, pois a mesma serve para conduzir o homem a Cristo. Em Gênesis 3:15 encontramos a primeira promessa do Redentor. Segunda dispensação da inocência, Gênesis 3:1. Ah, aliança adâmica, não deixe. Aliança adâmica, desculpa. Enquanto a primeira dispensação não teve uma duração muito certa, a segunda dispensação de Adão ao dilúvio
teve uma duração de 1656 anos, quando deu-se a tentação e a queda do homem até Gênesis 2. Temos visto muitas coisas boas, porém em Gênesis 3 a cena muda e o mal aparece. O tentador, com o aspecto de uma serpente, tenta a mulher e ela comete o pecado de desobediência, acompanhando-a. Desta forma, acompanhando a Adão. Se a serpente era simplesmente influenciada pelo maligno, ou se era uma positiva materialização dele, não sabemos. Não resta dúvida, porém, que Satanás foi a causa original da tentação. Apocalipse 12, 9, 20. Apocalipse 12, 9, 22. Ao menos é evidente que a serpente foi possuída por Satanás e chegou a ser identificada com ele, e o mesmo falou por ela. Gênesis 3, 1 ao 4. Diz que a serpente falou, porque Deus fez o homem com a capacidade de pecar? Podia haver criatura moral sem capacidade de escolher? A liberdade é um dom de Deus ao homem, liberdade de pensar, liberdade de escolher, liberdade de consciência, e sendo assim, ainda usa essa liberdade para rejeitar e desobedecer a seu Deus. Deus não sabia que o homem havia de pecar? Sim, e ele previu as terríveis consequências disso, e também previu seu resultado final. Sofremos e tornamos a sofrer. E indagamos sem atinarmos porque Deus fez o mundo assim. Um dia, porém, depois tudo tiver chegado à plena realização, nosso sofrimento acabará e todos os enigmas se desfarão. E assim, desobedecendo, pecaram e trocaram sua inocência por uma consciência acusadora, sua ignorância por um conhecimento do bem que tinham desprezado e do mal que não podiam remediar. Tinham agora seus olhos abertos para descobrir o que teria sido mais feliz ignorar, e, impelidos por um sentimento de vergonha, trabalharam para cobrir a sua nudez. Notamos que Adão e Eva podiam estar tranquilos com os aventais de folhas que fizeram enquanto lhes parecia que Deus estava longe, mas em vindo o Senhor logo se esconderam, sentindo-se aos olhos divinos descobertos e envergonhados. Temos no pecado de Eva os seguintes resultados: A. A concupiscência do comer, boa para comer. B. A concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. A soberba da vida, desejável para entendimento. Notamos que a primeira consequência do pecado foi a vergonha que eles tiveram ao encontrar-se com Deus, ao ponto de fazerem aventais. Gênesis 3:7. O Todo-Poderoso então fez túnicas de pele de animal para vesti-los. Gênesis 3:21. Aliança adâmica. A aliança adâmica determina a vida do homem decaído e marca condições que prevalecerão até a época do reino eterno. A própria criatura será liberada do cativeiro da correção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:21. Os elementos da aliança adâmica são os seguintes: primeiro, a serpente, instrumento de Satanás amaldiçoada. Segundo, a primeira promessa de um redentor, Gênesis 3:15. Terceiro, a condição da mulher mudada em 3 sentidos. Gênesis 3:16, concepção multiplicada, maternidade ligada com sofrimento, sujeição ao homem. Gênesis 1:26, 27. Quarto, a terra amaldiçoada por causa do homem. Gênesis 3:17. Quinto, o inevitável cansaço da vida. Gênesis 3:17. Sexto, o leve trabalho do Éden. Gênesis 2:15, mudado para o serviço laborioso. Gênesis 3:18, 19. Sétimo, a morte física. Gênesis 3:19, Romanos 5:12, 2, para a morte espiritual. Deus dá uma demonstração que sua atitude para com o homem é sempre com o intuito de fazê-lo compreender sua pequenez e dependência, mas jamais deixa de prover. Aqui duas ofertas diferentes. Primeiro, Abel oferece sangue, ele mostrou penitência e desejo de aproximar-se de Deus. O sacrifício foi feito pela fé nos atributos que ele via em Deus. 1 João 3,12. Devemos observar que havia uma grande diferença na conduta de Caim e Abel, que era um homem de fé e obediente ao Senhor,
Gênesis 4:4, Hebreus 11:4 e Caim ofereceu dos frutos do campo que cultivava, demonstrando um espírito de alta confiança, onde temos uma oferta sem fé, movida pela rebelião e pelo desprezo ao Redentor. Deus recebe a oferta de Abel e Caim revolta-se e mata seu irmão. É bom notar que a primeira contenda entre irmãos resultou em ódio, separação e morte. Segunda, Caim foi o primeiro a construir cidades e o primeiro a glorificar o nome do homem. Gênesis 4:17, edificou uma cidade e pôs o nome de seu filho Enoque. Sua linhagem ímpia, Lameque, Gênesis 4:19, foi o primeiro polígamo, isto é, possuiu mais de uma mulher, Gênesis 4:23, 24. Brigou com um rapaz, saiu ferido e o matou. Jabal, um dos filhos de Lameque, distingue-se como o primeiro homem a ocupar-se da pecuária e adorar uma vida nômade, habitando em tendas, talvez em desafio ao mandamento. Jubal, outro filho de Lameque, foi o inventor de instrumentos musicais. A música é do Senhor e haverá maravilhosa harmonia no céu. Tubal-Caim era fabricante de artefatos de ferro e cobre, possivelmente foi o primeiro homem a forjar armas bélicas. Por causa desses materiais, Gênesis 6:13, é pois a terra cheia de violência dos homens. Isso indica a orgia de crimes, homicídios e obras iníquas. Esses homens, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, eram ímpios. Gênesis 4:26. Depreendemos de Gênesis 4:25 que o assassinato de Abel teve lugar pouco antes do nascimento de Sete, isto é, uns 130 anos depois da criação do homem. Por isso não devemos pensar que Abel e Caim fossem os únicos filhos de Adão e Eva. Em Gênesis 3:20 lemos Eva, mãe de todos os viventes, e Gênesis 5:4 registra que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. A tradição diz que foram 33 filhos e 27 filhas. Esses naturalmente tiveram descendências. Por isso, quando Abel morreu, provavelmente havia muito mais gente no mundo do que se pensa. Deus coloca um sinal em Caim, Gênesis 4:15. Lê-se, Jeová deu um sinal a Caim. Não devemos entender que ele fosse marcado, mas que Deus de alguma maneira assinalou a pretensão divina. Uma pergunta frequente é esta: com quem casou Caim? A resposta, por uma suposição, é esta: com uma irmã dele. Você talvez vai ignorar este casamento, mas não deve esquecer que a proibição de casamento com parente próximo veio só 2.500 anos depois. Levíticos 18:6, sabemos que tais uniões ilícitas para os israelitas eram praticadas por outros povos. Levíticos 18:24. Não podemos continuar nessa história, pois é muito longa. Ao chegarmos à terceira dispensação, é necessário que conheçamos a genealogia de Adão a Noé e suas idades relacionadas. Adão, 930 anos, Sete, 912 anos, Enos, 905 anos, Cainã, 910 anos, Maalalel, 895 anos, Jered, 962 anos, Enoque, 365 anos, Metusalém, 969 anos, Lameque, 777 anos, Noé, 950 anos. Temos aí uma influência do pecado na raça humana, o homem perdendo vida, saúde e alegria, e hoje o salmista afirma que os nossos dias são de 70 anos, e se alguns chegarão aos 80 pela sua robustez. Salmo 90, 9 ao 10. No começo da dispensação, colocamos sua duração de 1656 anos. Vamos dividi-la em Adão viveu 930 anos e Noé 950 anos. Entre a morte de Adão e o nascimento de Noé, temos 126 anos. Do dilúvio a Abraão, 427 anos, e Noé viveu 600 anos antes do castigo divino e 350 anos após. No final da dispensação da consciência, os homens estavam em um estado de iniquidade desenfreada, soltando as rédeas às práticas carnais, isto com exemplos vividos pela geração passada, resultando em costumes e corrupção do povo antediluviano. O seu cálice de iniquidade encheu-se, porém o justo Noé passou a avisar seus compatriotas do que poderia acontecer. Foram 720 anos de pregação,
Então o Senhor disse: Arrependo-me de ter feito o homem na terra, e isso pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Gênesis 6, do 6 ao 7. Um período longo de 1656 anos, onde a raça humana havia aumentado muito, e o Senhor destruiu com o dilúvio, o qual durou 1 ano e 10 dias. Noé entra na arca no dia 17 do segundo mês, quando tinha 600 anos, e continuou até o dia 27 do segundo mês no ano seguinte. Gênesis 7:1, Salmo 1:22. O que significa a arca? Era uma simples e clara figura de Cristo e um meio de salvação pelo qual uma geração passou pelas águas da morte e saiu salva do juízo divino. Os refugiados na arca escaparam da sorte dos ímpios. Assim, Cristo nos salva por sua morte e ressurreição, se somos achados mortos nele. Para quem está nele não há condenação. Romanos 8:1. Noé não esperou o pronunciamento de um juízo. O que ele queria é que sua família fosse salva por meio da arca, não importando com quem não cria em sua pregação. Seu dever foi cumprido. O incidente do dilúvio é, sem dúvida, o exemplo clássico de juízo divino e por isso deve ser aceito como tipo e ensino do Espírito Santo sobre o assunto. Lemos que juízo é uma obra estranha de Deus. Isaías 28:21 significa que é diferente de falar que Deus é amor, paz, alegria, prazer e misericórdia, e misericordioso. O juízo tem 5 aspectos diferentes. Primeiro, é para a glória de Deus. Segundo, é para instruir as nações. Primeiro, Isaías 26:9. Terceiro, é para purificar. Gênesis 15:16. Quarto, é consequentemente uma libertação do mal. Quinto, é profético. Lei. Levítico 7:26 ao 27. O desfecho da dispensação da consciência não significa que Deus deixou de usar a consciência como um meio de falar ao homem. A consciência é conhecida como a voz de Deus dentro da alma. Noé e sua família haviam presenciado tanto o bem como o mal e eram responsáveis, junto com a sua posteridade, pela obediência à voz da consciência e a escolher o bem. O dilúvio marcou o término de um período de intervenção divina na história do homem e um novo começo com Noé e seus filhos. O ouvinte deve localizar esta dispensação da consciência no mapa das dispensações. Terceira dispensação do governo humano. Gênesis 8, 15 e 11, 19. Aliança noética. Esta dispensação durou 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispersão do homem sobre a superfície da terra. Gênesis 10, 35 a 11. O homem fracassou inteiramente e o julgamento do dilúvio marca o fim da segunda dispensação e o começo da terceira. A declaração da aliança com Noé sujeita a humanidade a uma prova. O homem é essencialmente responsável pelo governo do mundo, de acordo com a vontade de Deus. Essa responsabilidade pesou sobre os judeus e gentios até que o fracasso de Israel sobre a aliança da Palestina, Deuteronômio 28, 30, de 1 a 10, Deuteronômio 28, 30, de 1 a 10. Resultou no julgamento dos cativos quando começaram os tempos dos gentios. Lucas 21, 24. O governo do mundo passou definitivamente para os gentios. Daniel 2, 3, 6, 45 a 17. Israel, como os gentios, tem governado para si e não para Deus. Neste trecho de Noé e seus descendentes contém alguns pontos que pedem a nossa atenção. A bênção e a promessa de Deus, o pacto que fez com Noé e com toda a alma vivente, o arco-íris, Gênesis 9, 12 e 17. Alguns pensam que antes do dilúvio nunca houve chuva. Gênesis 2, 6, Ezequiel teve uma visão, Ezequiel 1, 28. Como o aspecto do arco que aparece no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor,
e vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Em Gênesis 9, 21, lemos sobre a embriaguez de Noé, que nos faz ver que até um homem ricamente abençoado por Deus pode ser vencido por pecados carnais. De passagem, notamos o procedimento correto de Sem e Jafé, que em tempos remotos tiveram um sentimento moral tão desenvolvido como o dos mais ilustrados de hoje. Notamos também como a maldição caiu sobre Canaã, o filho mais moço de Cão, e não sobre seu pai, e desde então os cananitas foram adversários do povo de Deus até serem totalmente extintos da terra. Isaías 17, 18. Se a Bíblia não tivesse registrado a embriaguez de Noé, o adultério de Davi e a mentira de Pedro, estaríamos imaginando que os homens piedosos do passado eram diferentes de nós mesmos, pois temos tido nossos lapsos na senda da retidão. Verificamos que tal falha não nos autoriza a cairmos no mesmo delito, porque dele já temos a história e o aviso: olha, não caia. 4 raças originaram-se dos quatro filhos de Cão. Essas, por sua vez, subdividiram, depois povoaram as terras da África, da Arábia Oriental, da costa oriental do Mar Mediterrâneo e do grande vale dos rios Tigres e Eufrates, descendentes de Noé. A. Jafé, zona norte das nações e as proximidades dos mares Negro e Cáspio, as raças caucásicas da Europa e Ásia. B. Cão, zona sul das nações, a Arábia Meridional e Central, o Egito, a costa oriental do Mediterrâneo e a costa oriental da África, Canaã, filho de Cão. C. Sem, zona central das nações, os semitas incluíam os judeus, assírios e sírios na parte norte do Vale do Eufrates, aliança com Noé, Gênesis 9, 1 a 17. Primeiro, confirmação de que o homem seria relacionado à terra conforme a aliança adâmica, Gênesis 8, 21. Segundo, confirmação da ordem da natureza, Gênesis 8, 22. Terceiro, estabelecimento do governo humano, Gênesis 9, 1 a 6. Quarto, garantia de que a terra não sofreria outro dilúvio, Gênesis 8, 21, 9 e 11. Quinto, declaração profética de que procederia de Cão uma posteridade inferior e serviçal, Gênesis 9, do 24 ao 25. Sexto, declaração profética de que haveria uma relação especial entre Jeová e Sem, Gênesis 9, 26 e 27. E sétimo, declaração profética de que Jafé procederiam as raças dilatadas, declaração profética de que de Jafé procederiam as raças dilatadas, Gênesis 9, 27. Os governos, as ciências e as artes têm provido geralmente de descendentes de Jafé. Assim, a história tem confirmado o exato cumprimento dessas declarações. A Torre de Babel, Gênesis 11. Neste capítulo do Gênesis, encontramos o começo da confederação e do engrandecimento humano. E Deus desaprovou essa confederação, impediu o projeto de se fazer uma alta torre que tocasse no céu. É interessante confrontar com este começo o desenvolvimento de confederações humanas de hoje e a multiplicação de nomes partidários. A descendência de Sem. Vemos que a posteridade abençoada por Deus nem sempre seguiu pela linha do primogênito. Arpaxade era o terceiro filho de Sem, Gênesis 10, 22, e não o primeiro. Em Gênesis 5, vemos que as idades dos patriarcas vão quase sempre diminuindo. Porventura seria lícito entender que os anos eram, no princípio, mais curtos do que atualmente? Somente assim poderemos compreender o caso de um homem esperar uns 100 anos antes de nascer-lhe um filho. A chamada de Abraão, Gênesis 12, a chamada de Abraão e as promessas que Deus lhe fez. Podemos estudar neste capítulo a escolha divina. Deus escolheu Abraão, isto importa conhecimento, aprovação, confiança, preparação para o fim destinado. Segundo, o plano de, mediante o escolhido de Deus, abençoar muitos povos. Terceiro, a proteção divina, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. D, a chamada divina, uma chamada positiva, individual, imperativa. E, a revelação divina, apareceu o Senhor a Abraão. F, a promessa divina, a tua descendência darei esta terra.
A chamada é descrita em Atos 7, 2, 3, a resposta em Hebreus 11, 8. Abraão desce ao Egito, Gênesis 2, 10. Isto nos parece um desvio da senda da fé, pois aí Abraão perde a sua confiança na proteção de Deus e pretende valer-se de um subterfúgio para evitar o ciúme do rei da terra. Contudo, Deus o protegeu sem que ele esperasse. 7 coisas nesse desvio de Abraão notemos. Primeiro, agiu sem consultar a Deus, Gênesis 12, 10. Segundo, escolheu seu destino confiando na própria inteligência, Gênesis 12, 10. Terceiro, valeu-se da duplicidade para conseguir seu propósito, Gênesis 12, 13. Quarto, perdeu de vista a perspectiva e o plano de sua vida, Gênesis 12, 2. Quinto, sua astúcia parecia alcançar bom êxito, Gênesis 12, 14. Sexto, achou-se mais tarde enlaçado na trama que ele mesmo fizera, Gênesis 12, 18. Sétimo, foi censurado por um rei pagão e mandado para sua própria terra, Gênesis 12, 18 ao 20. A quarta dispensação, Gênesis 12, 1, Êxodo 18, 27, Aliança Abraâmica. Começa aqui a história da redenção. Dela surge uma ideia vaga pelo tempo, Gênesis 3,15, agora 1963 anos após a criação e a queda do homem, ou seja, 427 anos após o dilúvio. No mundo que desenfreadamente aderiu-se à idolatria e à maldade, foi aí que houve por objetivo a recuperação e a redenção do gênero humano. A duração desta dispensação foi de 430 anos, considerada a dispensação da promessa, que terminou quando Israel tão facilmente aceitou a lei. Êxodos 19, 8. A graça tinha oferecido um libertador, Moisés, um sacrifício para o culpado, e por divino poder libertado Israel da escravidão. Êxodos 19, 17. Mas no final trocaram a graça pela lei. Separação para Deus. Agora Abraão volta do Egito e vira o rosto para a terra prometida. Sua vida de peregrinação é caracterizada por 3 coisas: a tenda, o altar e o poço. Nada lemos sobre altar no Egito. As riquezas que Abraão e Ló acumularam no Egito foram a causa de contenda e separação. Porém, Abraão tinha uma confiança em seu Deus, por isso deixou que Ló escolhesse primeiro para onde iria. A confiança na proteção divina faz com que o homem fique desprovido de qualquer dúvida. Em Gênesis 14 é mencionado pela primeira vez o termo reis. Dos reis encontram-se com Abraão, em sua volta vitoriosa, o de Sodoma e Melquisedeque. Tudo que sabemos que está neste capítulo, no Salmo 110 e Hebreus 5, 6 e 7. Ele é também o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, um sacerdote real e por isso uma figura do Senhor Jesus Cristo. Também aqui pela primeira vez lemos sobre o Deus Altíssimo. Depois da divina bênção pronunciada por Melquisedeque, vem a tentação material por parte do rei de Sodoma. Há um ditado que diz: cada homem tem seu preço, porém um homem como Abraão não pode ser comprado por um rei mundano como este de Sodoma. E na volta de Abraão da matança dos reis, que a misteriosa figura de Melquisedeque aparece, ele vem ter com Abraão, traz-lhe pão, vinho e o abençoa. Abraão dá-lhe o dízimo de tudo, tanto se fala deste incidente no Novo Testamento que devemos estudá-lo. Vamos observar os seguintes pontos. Primeiro, por ser ele o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia, tem sido escolhido pelo Espírito Santo como tipo de Cristo, um sacerdote maior que Arão. Segundo, ele era rei e também sacerdote, rei de Salém, da paz. Seu nome significa Rei da Justiça. Colossenses 6:12, Hebreus 7:2. Terceiro, assim no Salmo 110:4 está escrito de Cristo: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quarto, não há alguma menção de seu pai ou de sua mãe, do seu nascimento ou morte. Por isso é tomado em Hebreus 7:3 como um tipo de Cristo, sacerdote eterno. Para estudar o assunto mais detalhadamente, é preciso ler com cuidado Hebreus 5:7.
promessa de uma posteridade. Em Gênesis 15:6, pela primeira vez, a fé é mencionada. E lemos: E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Romanos 4:3, Tiago 2:23. Abraão nasceu quando seu pai Terá tinha 26 anos. Gênesis 11:25. Abraão tinha 75 anos quando foi convidado por Deus a deixar sua parentela e partir para uma terra desconhecida, Canaã. Contava com 80 anos quando encontrou-se com Melquisedeque e foi abençoado por ele. Tinha 86 anos quando nasceu Ismael, fruto de uma fragilidade em sua vida. Persuadido pela esposa, lança mão de outro meio, sugerido pela sua desconfiança quanto a conseguir as promessas de Deus. Toma a serva egípcia de sua mulher e por ela tem o seu filho Ismael. Depois desse incidente, sua fé foi provada mais 13 anos. Em Gênesis 17, seu nome foi mudado. Um quadro interessante foi as 3 vezes que Deus apareceu a Abraão. Primeira, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis 12, 7. Segundo, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1. Terceiro, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Gênesis 18:1. Abraão tinha 90 anos quando Sodoma foi destruída. Contava com 100 anos quando nasceu Isaque e tinha 137 anos quando Sara morreu. Em seguida casou-se com Quetura, com quem teve 6 filhos. Morre com 175 anos de idade. Em Gênesis 18, deparamos com o aparecimento de 3 visitantes celestiais que falaram com Abraão com aparência de seres humanos. 3 varões e dos 3, um era o Senhor. Gênesis 18, 1-3, Marcos 16, 5, João 5, 13. Um acontecimento interessante é quando 2 anjos seguem para Sodoma e Abraão começa a fazer uma célebre intercessão ao terceiro. Esta é a primeira grande oração intercessória registrada na Bíblia. Verificamos como a oração de um justo pode mudar os rumos das coisas. Primeiro, a base da oração é dupla. Primeiro, o reconhecimento de Deus e da liberdade que tinha para falar com ele. Segundo, o concerto de Deus, Gênesis 17, 19, Abraão tinha sido chamado por Deus a fim de interessar-se por ele e seus propósitos referentes ao mundo e por isso sente liberdade em falar-lhe. Segundo, características da oração de Abraão. Discriminação, Gênesis 18, 24-25, entre os justos e os ímpios e o interesse pelos dois grupos. Confiança na justiça de Deus, Gênesis 18, 23-25, na graça de Deus, Gênesis 18, 24, e no poder de Deus, Gênesis 18, 25. Precisão, Gênesis 18, 28-32. Lembremos-nos que petições em termos gerais não terão respostas precisas. Importunidade, 6 vezes Abraão pede que Sodoma seja poupada e cada vez reforça seu pedido. Humildade, Gênesis 19, 27. Ele jamais se esquece de que fala com Deus. Terceiro, o êxito da oração de Abraão não obteve tudo o que desejava, mas alcançou tudo o que Sodoma tornou possível. Salvação de Ló e a destruição de Sodoma. Notamos que os varões em Gênesis 18:2 são anjos. Em Gênesis 19:1, Ló parece ser tão hospitaleiro quanto Abraão. Veja algumas considerações sobre o nosso amigo Ló. A. Parece ser o tipo do meio crente convencido, mas não convertido. B. Uma pessoa costuma ser contenciosa. C. Resultado, uma inutilidade ou uma catástrofe. Sodoma figura o mundo e sua sensualidade. Egito simboliza o mundo e sua comunidade. Êxodo 16:3. Babilônia simboliza o mundo e sua grandeza. Juízes 7:21. A história de Ló ensina que, embora o cristão mundano possa conseguir para si a salvação, pode contudo perder a família, filhos e filhas, pois criados no meio da devassidão podem ser corrompidos. A mulher que olha saudosa para a vaidade do mundo, em pouco tempo não poderá mais trilhar a senda da salvação.
A não observância da palavra de Deus pode ser funesta para a nossa vida espiritual. Isaac nasce, Ismael é despedido. Afinal, nasce Isaac depois de muitos anos de fé alternada com incredulidade da parte de seus pais, Abraão e Sara. Em Gálatas 4, o apóstolo encontra um sentido simbólico em cada um dos dois filhos, na alegoria que Paulo percebe na história de ambos. Agar representa o Monte Sinai e tudo que a lei pode produzir, enquanto que Isaac é o fruto da fé e mostra o que Deus faz para o crente. Vemos que Ismael, o filho nascido segundo a carne, Gálatas 4:29, persegue o filho da promessa e é despedido, porque não pode herdar com este. Os que são das obras da lei, Gálatas 3:10, não herdarão as promessas dadas a Abraão, mas sim aqueles que têm fé em Cristo, Gálatas 3:12 e 14. Uma religião carnal é sempre inimiga da religião espiritual. O altar sobre o monte. Este incidente é talvez o mais misterioso e sublime na história de Abraão. Somente após longos anos de preparo espiritual poderia Deus submetê-lo a tal provocação de sua fé, com a certeza de que havia de sair triunfante. Era sem dúvida uma experiência penosa à vista do mundo cruel, mas o resultado final havia de ser um notável engrandecimento da vida espiritual de Abraão e o conhecimento, mediante a sua própria experiência, de verdades bem importantes. Notemos os seguintes pontos. Primeiro, certeza da palavra divina. Para agirmos em algum sentido contrário ao sentimento natural, ao procedimento comum, aquilo que nossas convicções e as dos vizinhos aprovam. Precisamos ter uma vida de Deus muito positiva, uma palavra de Deus muito positiva que não admita dúvidas. Segundo, falta de explicação. O mandado divino não trouxe consigo um porquê. Contudo, havia um raio de luz nas palavras a quem amas, revelando que Deus não estava esquecido da forte afeição natural de Abraão para com Isaque. Terceiro, a completa confiança de Abraão. Isto nos faz pensar nas palavras de Jó. Ainda que me mate, nele esperarei. Jó 13:15. A explicação dada em Hebreus 11:18 é que Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Isaac, né? Quarto, o conhecimento de Deus, fruto de longos anos de experiência da divina proteção e bondade, progrediu até que, afinal, Abraão podia obedecer a Deus cegamente. Quinto, a submissão de Isaac à vontade do Pai, um belo tipo da obediência de Cristo até a morte. Sexto, a palavra profética de Abraão disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Também havia um sentido profético no nome que Abraão deu ao lugar: Jeová Jirê, o Senhor proverá. Em Jó 18:56, em João 8:56, permite pensar que ele tinha alguma vaga previsão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sétimo, a lição da substituição. O carneiro travado pelas suas pontas no mato veio a ser o substituto do moço, e quantos seres humanos desde o tempo de Isaac têm dado graças a Deus por ele ter fornecido um substituto. Oitavo, a maneira maravilhosa como Deus operou em Abraão uma semelhança a si mesmo. Num dia futuro, Deus havia de ceder seu filho em sacrifício pelo pecado, mas então não haveria outro cordeiro para tomar o lugar dele. Nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Romanos 8:32. A obediência de Abraão era agradável aos olhos de Deus, por isso o mandamento foi dado. A morte de Isaque não teria sido agradável a Deus, visto que o ato da matança foi impedido. No monte do Senhor se proverá. Os três significados dos nomes dessa história. Abraão lembrou-se de que já era tempo de o filho contrair matrimônio. Ele marcou duas condições: a noiva havia de ser da mesma parentela e Isaque não havia de sair da terra prometida em procura de esposa. Felizmente, Abraão tinha um empregado fiel e competente para tratar desse negócio. Abraão receava que Isaque se casasse com uma moça de Canaã ou voltasse para a terra de onde tinha sido chamado.
Ainda hoje, às vezes, os pais sabem melhor do que os próprios moços que tipo de casamento será bom para seus filhos. Entre os chineses, são os pais que escolhem as noivas para seus filhos, e parece que todos acham essa maneira mais proveitosa. Notemos em relação ao empregado Eliezer, Gênesis 15, 2, os seguintes pontos. Primeiro, era um homem de idade e pessoa de confiança. É bem possível que Abraão não tivesse outro a quem pudesse confiar uma tarefa tão delicada. Segundo, era um homem prevenido, levou consigo tudo o que era necessário para o bom êxito de sua missão. Terceiro, era um homem cauteloso, pediu um sinal, uma coisa que nem sempre é preciso e que o Deus misericordioso às vezes fornece. Quarto, era um homem piedoso, orou a Deus pelo serviço que havia de fazer. Quinto, era um homem eloquente quando precisava falar do seu Senhor. Sexto, era um homem pontual e não quis perder tempo. Gênesis 25, 54. Eliezer é o servo modelo. Primeiro, não vai sem ser mandado. Gênesis 24, 2 a 9. Segundo, vai para onde o mandam. Gênesis 24, 4 a 10. Não se preocupa. Terceiro, não se preocupa com outra coisa. Quarto, ora e dá graças. Gênesis 24, 12, 14, 26, 27. Quinto, é sábio para persuadir. Gênesis 24, 17, 18, 21. Sexto, fala não de si, mas das riquezas do amo e da herança do filho. Gênesis 22, 34 a 36. Atos 1, 8, 7. Apresenta o caso sem equívoco e requer uma decisão positiva. Gênesis 24, 49. Eliezer enfeita a noiva com as joias da casa paterna, mesmo antes dela iniciar a viagem. O Espírito Santo procura enfeitar a igreja com as lindas regalias da casa do Pai antes dela ser arrebatada. Gênesis 24, 53. Isaac saiu a orar, meditar sobre o falecimento de sua mãe no campo. Gênesis 24, 63. Talvez por falta de sossego necessário na tenda, ali mesmo levanta os olhos e vê chegando Eliezer vindo de regresso. Na oração solitária podemos ver coisas maravilhosas. Vamos agora considerar Rebeca. Primeiro, era formosa, Gênesis 24, 16. Segundo, trabalhadeira, Gênesis 24, 19. Terceiro, hospitaleira, corajosa, decidida, Gênesis 24, 58. Quarto, modesta, Gênesis 24, 65. Significado dos nomes. Primeiro, Isaac, em hebraico, riso, representa Cristo. Segundo, Rebeca, hebraico, corda com laço, representa a igreja. Terceiro, Eliezer, hebraico, meu Deus é auxílio, representa o Espírito Santo. Caro ouvinte, aqui citarei alguns personagens da história que fazem parte desta dispensação. Esaú e Jacó, Jacó e seu tio Labão e José do Egito. A quinta dispensação e aliança mosaica. A dispensação da lei teve uma duração de 1430 anos, do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Para estudarmos este livro, onde começa a quinta dispensação, vamos verificar importantes revelações de Deus, a saber, primeiro, o Eu Sou, na sarça ardente, um Deus que mantém aliança. Segundo, as pragas, um Deus de punição. Terceiro, a Páscoa, um Deus de redenção. Quarto, a travessia do Mar Vermelho, um Deus de poder. Quinto, a jornada até o Sinai, um Deus de provisão. Sexto, a lei, um Deus de santidade. Sétimo, tabernáculo, sacerdote, ofertas, um Deus de comunhão. Oitavo, a punição devida do bezerro de ouro, um Deus de disciplina. Nono, a renovação da aliança, um Deus de graça. Décimo, a vinda da glória, um Deus de glória. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. É bom lembrar que esta dispensação pode ser chamada de dispensação dos israelitas. Devemos lembrar que o cenário histórico data de 1440 a.C. aproximadamente. Sabemos que a data do êxodo foi por volta de 1445 a.C. Além desta outra data, também é defendida pelos estudiosos dos Atos, a de 1290 a.C. O tema do livro, redenção e organização de Israel como povo da aliança. Em Gênesis 19, 3, começa a quinta dispensação,
Quando a lei foi colocada em ênfase dos princípios de Deus, Israel chega ao Monte Sinai depois de 3 meses de uma longa viagem. Neste momento, Deus chama-o a um concerto mais sério e passa-lhe uma nova lição. Primeiro, mediante ao mandamento, aprendeu a santidade de Deus. Segundo, mediante ao seu próprio erro, aprendeu a sua fraqueza pecaminosa. Terceiro, mediante a provisão do sacerdote do sacrifício, aprendeu a bondade de Deus. Em Gálatas 3, 6, 25, aprendemos a relação da lei para com a aliança abraâmica. Primeiro, a lei não pode anular esta aliança. Segundo, foi acrescentada para convencer do pecado. Terceiro, servia de pedagoga até a vinda de Cristo. Quarto, era uma disciplina preparatória até que viesse a semente. A trajetória de Israel no deserto e em Canaã é uma longa história de violação da lei. A prova terminou no julgamento dos cativeiros, mas a dispensação propriamente dita só terminou na cruz. Podemos considerar, primeiro, o estado do homem no começo da jornada, Êxodos 19, 1 a 3. Segundo, sua responsabilidade, Êxodos 19, 5, 6, Romanos 10, 5. Terceiro, seu fracasso, 2 Reis 17, 7 ao 17, Atos 2, 22, 23. Quarto, julgamento, 2 Reis 17, 1, 6, 20, 25, 1 ao 11, Lucas 21, 20 ao 24. Notemos neste capítulo o cuidado que Deus tem de resolver em Israel uma compreensão de sua santidade. No Egito tinham se acostumado com as imundas divindades do paganismo e agora precisam aprender que Jeová é um Deus santíssimo e temível. A lei foi dada de 3 maneiras. Primeiro, verbalmente, Êxodos 20, do 1 ao 17, isto era lei pura, sem nenhuma provisão de sacerdócio ou sacrifício, e foi acompanhada das ordenanças. Êxodos 21, do 1 ao 23, Êxodos 13, relativas às relações de hebreus com hebreus. A isto foram acrescentadas Êxodos 23, 14 e 49, direções diferentes às 3 festas anuais, Êxodos 23, do 30 ao 33, e inscrições sobre a conquista de Canaã. Estas palavras Moisés comunicou ao povo, Êxodo 24, 3 a 8, imediatamente na pessoa dos seus anciões, foram admitidos na presença de Deus, Êxodos 24, do 9 ao 11. Segundo, Moisés foi então chamado ao monte para receber as tábuas de pedra, Êxodos 24, 12 e 18. A história então se divide. Moisés, no monte, recebe instruções referentes ao tabernáculo, ao sacerdócio e aos sacrifícios. Êxodos 25, 31. No entanto, o povo, Êxodo 32, chefiado por Arão, transgride o primeiro mandamento. Moisés, voltando, quebra as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Exemplos: 31, 18, 32, 16 ao 19. Terceiro, as segundas tábuas são feitas e a lei escrita novamente por Moisés na presença de Jeová. Exemplos: 34, 1, 28, 29. Os 10 mandamentos. A aliança mosaica foi dada a Israel com 3 divisões, cada uma ligada às outras e conjuntamente formando a aliança mosaica. Os 10 mandamentos, expressão da vontade de Deus para seu povo. Êxodo 20, de 1 a 26, os juízos governos da vida social de Israel. Êxodos 21, 1, 24, 11 e as ordenanças governando a vida religiosa de Israel. Êxodos 24, 12, 31, 18. Estes 3 elementos formam a lei como esta palavra se emprega no Novo Testamento. Mateus 5, 17, 18. Os mandamentos e ordenanças foram um só sistema religioso. Os mandamentos foram um ministério de condenação e de morte, 2 Coríntios 3, do 7 ao 9. Os 10 mandamentos são: primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho. Décimo, não cobiçarás.
Passaremos a história do tabernáculo considerado a grande tipologia do plano de salvação, uma ordenança de Deus a Moisés para a proteção e orientação do povo de Deus. Vejamos alguns significados. Primeiro, tenda provisória onde Deus falava ao seu povo, Êxodos 33, 3 ao 10. Segundo, construção portátil em forma de tenda, Êxodos 25, 8, 9. Terceiro, recebeu o nome de habitação, Êxodos 25, 9. Quarto, onde estava depositada a tábua da lei. Quinto, o tabernáculo do testemunho. Sexto, denominado casa do Senhor, Êxodos 34, 26. Sétimo, sua planta foi dada pelo Senhor a Moisés, Êxodos 25, 22. Verifique sua planta, perdão pelo sacrifício do sangue, purificação pela limpeza, poder de Deus pela participação, percepção e oração, presença de Deus pelo sangue aspergido e obediência. Nota: primeiro, o tabernáculo simboliza Israel aproximando-se de Deus. Segundo, tipificou a obra redentora de Cristo para trazer os pecadores a Deus. A sexta dispensação, a nova aliança, a aliança da graça. Chamada dispensação eclesiástica, a palavra-chave é graça. Sua duração começa com a crucificação de Cristo até a sua segunda vinda, tempo determinado pelo Senhor. Aquele dia e hora ninguém sabe, unicamente meu Pai que está nos céus. Hoje já contamos com quase 2000 anos em que o véu do templo foi rasgado e esta dispensação findará com o toque da trombeta, quando acontecerá a segunda etapa da vinda de Cristo, convocando os fiéis ao arrebatamento. Na dispensação da graça, Deus fez uma aliança com o homem, uma aliança superior às outras, ou seja, o próprio Filho enviado por Deus à humanidade. 1 Mateus 19, 28. Segundo, Hebreus 2, 7. Terceiro, Lucas 2, 27. Quarto, Mateus 13, 55 a 57. Quinto, Lucas 4, 2 a 8. Sexto, Isaías 53, 1 a 6. Sétimo, Gênesis 13, 13. A nova aliança. Tal qual Moisés foi mediador da aliança mosaica, assim Cristo é o mediador da nova aliança. Hebreus 8, 6, 9, 15, 12 e 24. Com o aparecimento de Cristo, a antiga aliança terminou, como Paulo afirma em Romanos 10, 4, Gálatas 3, 19. Novamente apareceu ele celebrando a ceia com os discípulos, conforme registra Lucas 22, 20 e 1 Coríntios 11, 25. Ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Marcos 14, 24. A graça não dispensa ordenação, pois há 1050 mandamentos no Novo Testamento, mas ao contrário da lei, ela dá poder ao homem para cumpri-los. A palavra graça aparece 166 vezes na Bíblia e tem um valor inestimável. Verifique 10 citações da palavra graça com referências. Efésios 2, 8, 9, Atos 4, 33, 18, 27, Tito 3, 7, Romanos 5, 20, 15, 15, 1 Coríntios 15, 10, Gálatas 1, 15, Colossenses 3, 16, 2 Timóteo 2, 1. Verificamos três aspectos da revelação de Deus nessa dispensação. Primeiro, os evangelhos, um tratado da revelação de Jesus Cristo, um Deus introduzido no meio dos homens. Emanuel, Deus conosco. Segundo, revelação através do Espírito Santo, o guia, o orientador, o consolador, o intercessor, o fortificador, o ornamentador da igreja. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Terceiro, revelação pela palavra escrita, a Bíblia Sagrada. Nela está a revelação perfeita da vontade de Deus. Esta mesma graça atua na formação da igreja desde a fundação do mundo e já existia na mente de Deus. Primeira, eleita por Deus desde a fundação do mundo, Efésios 1, 4, 5. Lembrando, que igreja somos nós, não a instituição, o templo, ou coisa desse tipo. Segundo, no Antigo Testamento, os profetas falaram dela. Terceiro, personagens que simbolizaram a vida e a ação da igreja, Enoque, Rebeca, Zenate, etc. Quarto, organização espiritual da igreja, Mateus 16, 16. Quinto, data da inauguração, dia de Pentecostes, Atos 2. A igreja, uma representação do corpo de Cristo aqui na terra, suas funções, seu trabalho, suas obrigações.
Primeiro, em relação a ela mesma, comunhão, Atos 2:42. Segundo, em relação ao mundo, evangelização, Marcos 16:15. Terceiro, em relação a Deus, adoração. Toda e qualquer tarefa da igreja depende exclusivamente da graça. Ela é quem nos encoraja no sentido de cumprirmos nossa tarefa como igreja, que também é um luzeiro no mundo e sal da terra. Tenho me preocupado muito com a expressão: se o sal se tornar insípido, para mais nada presta a não ser para ser pisado pelos homens. Que Deus proteja a igreja. Seu compromisso para o futuro é o desfecho final do cumprimento das profecias do fim dos tempos e a dispensação da igreja. Verifique alguns acontecimentos que surgirão. Primeiro, a ressurreição dos crentes. Segundo, transformação dos crentes vivos na vinda do Senhor. Terceiro, arrebatamento. Quarto, tribunal de Cristo. Quinto, casamento da igreja, bodas do Cordeiro. Sexto, glorificação da igreja. Sétimo, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A sétima dispensação, milênio, aliança milênica. O plano redentor de Deus para com o homem termina com o cumprimento dos 1000 anos de paz sobre a terra, que serão seguidos do juízo final e a volta à eternidade. Jesus Cristo descerá pessoalmente à terra e será rei. Ele denominou esta dispensação de regeneração. Mateus 19:28. É também chamada de tempo de restauração. Atos 3, 20 e 21. A juntura destes séculos, presente e vindouro, forma um nítido exemplo de sobreposição das dispensações, isto é, às vezes há um tempo transitório entre um tempo e outro. Sua duração, o próprio título indica, terá 1000 anos. Seu início se dará com a manifestação parousia de Cristo na segunda etapa de sua segunda vinda à Terra, Apocalipse 19, 11 ao 21, e findará com a instalação do grande trono branco, Apocalipse 20, do 11 ao 15. O próprio Cristo voltará literalmente à terra, onde ele esteve durante 33 anos e pessoalmente reinará sobre a mesma por um espaço de 1000 anos. E terá ao seu lado a sua igreja. Ela voltará dos céus para onde foi levada no arrebatamento. O plano de Deus para com o mundo é fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação e na plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Havendo efetuado a redenção dos homens pelo seu sangue derramado na cruz, e Deus no século vindouro mostrará a suprema riqueza de sua graça. A dupla revelação do milênio será feita, primeiro, pela presença pessoal de Cristo, que se sentará no trono de Davi, Lucas 1, 32, 33. Segundo, o Sermão do Monte, pregado por Jesus no início de seu ministério terreno, Mateus 5, 6, 7, é uma legislação que se tornará plena como plataforma do reino milenial. Ela será a pedra angular das atividades do rei durante o milênio. O governo será um regime teocrático, isto é, o governo pessoal de Deus. Isaías 52:7, Lucas 1:33, Daniel 7:13. A sede do governo. A capital do mundo não será Washington, Londres, Tóquio e nem Paris, mas sim Jerusalém, a desprezada cidade tantas vezes pisada pelos exércitos invasores. Ela será totalmente restaurada, vindo a realizar-se a visão do salmista que disse: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte, belo e sobranceiro. É a alegria de toda a terra, o monte de Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Salmos 41, de 1 a 3, Isaías 2, de 2 ao 4. A Bíblia no seu transcurso milenial. Primeiro, será um reino literal e universal, Daniel 2, 34, 35. Segundo, Jerusalém será a capital do reino, Jeremias 3, 27, Isaías 24, 23, Ezequiel 48. Terceiro, os animais serão dóceis. Primeiro, Isaías 11, 6 ao 9, 65, 25, Oséias 2, 18. Quarto, época de justiça e paz, Isaías 9, 6, 7, 11, 4, Zacarias 9, 10, Salmo 96, 13. Quinto, a terra ficará mais fértil, Isaías 35, Amós 9, 3, 6. Sexto, o prolongamento da vida humana, Isaías 65,
20, 22. Zacarias 8, 4, 5. Sétimo, Satanás será amarrado, Apocalipse 20, 20, 22, 23. Haverá duas classes de pessoas. Primeiro, glorificados. Segundo, não glorificados. Os glorificados são os crentes do Antigo Testamento e Novo Testamento e os do período da Grande Tribulação. E os não glorificados são os judeus sobreviventes da Grande Tribulação, gentios remanescentes das nações e os nascidos do milênio. A cena final e a justificação do grande trono branco, quando comparecerão diante do Cordeiro e Rei todos os mortos de todas as épocas, ainda não ressuscitados. Essa é a segunda ressurreição. O julgamento iniciará por ocasião da abertura dos livros de Deus, Apocalipse 20, 12. Cada pessoa será julgada, os inimigos do rei serão punidos, os inimigos espirituais do rei serão julgados, Satanás, o anticristo e o falso profeta, os demônios, o inferno e a morte. Cristo colocará sob seus pés todos os seus inimigos, 1 Coríntios 15, 24, 25. A ele toda honra, glória e louvor para sempre. Amém. Caro ouvinte, gostaria de ter um tempo suficiente para estudarmos juntos, pois esse é um assunto de grande importância para a nossa vida espiritual. Então vamos encerrando por aqui, né? Um trabalho talvez que não seja ainda o suficiente para o tema, mas nós damos aí algumas orientações, né? Sobre a aliança edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica, palestiniana, davídica e a nova aliança. E temos também as dispensações, né? Nós temos aí 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, igreja e o reino, ok? Então até um próximo hangout. Obrigado pela atenção. Usa essa liberdade para rejeitar e desobedecer a seu Deus. Deus não sabia que o homem havia de pecar? Sim. E ele previu as terríveis consequências disso e também previu seu resultado final. Sofremos e tornamos a sofrer. E indagamos sem atinarmos porque Deus fez o mundo assim. Um dia, porém, depois tudo tiver chegado à plena realização, nosso sofrimento acabará e todos os enigmas se desfarão. E assim, desobedecendo, pecaram e trocaram sua inocência por uma consciência acusadora, sua ignorância por um conhecimento do bem que tinham desprezado e do mal que não podiam remediar. Tinham agora seus olhos abertos para descobrir o que teria sido mais feliz ignorar, e, impelidos por um sentimento de vergonha, trabalharam para cobrir a sua nudez. Notamos que Adão e Eva podiam estar tranquilos com os aventais de folhas que fizeram enquanto lhes parecia que Deus estava longe, mas em vindo o Senhor logo se esconderam, sentindo-se aos olhos divinos descobertos e envergonhados. Temos no pecado de Eva os seguintes resultados: A. A concupiscência do comer, boa para comer. B. A concupiscência dos olhos, agradável aos olhos. A soberba da vida, desejável para entendimento. Notamos que a primeira consequência do pecado foi a vergonha que eles tiveram ao encontrar-se com Deus, ao ponto de fazerem aventais. Aliança adâmica, não deixe. Aliança adâmica, desculpa. Enquanto a primeira dispensação não teve uma duração muito certa, a segunda dispensação de Adão ao dilúvio teve uma duração de 1656 anos, quando deu-se a tentação e a queda do homem até Gênesis 2. Temos visto muitas coisas boas, porém em Gênesis 3 a cena muda e o mal aparece. O tentador, com o aspecto de uma serpente, tenta a mulher e ela comete o pecado de desobediência, acompanhando-a. Desta forma, acompanhando a Adão. Se a serpente era simplesmente influenciada pelo maligno, ou se era uma positiva materialização dele, não sabemos. Não resta dúvida, porém, que Satanás foi a causa original da tentação. Apocalipse 12, 9, 20
Apocalipse 12, 9, 22. Ao menos é evidente que a serpente foi possuída por Satanás e chegou a ser identificada com ele, e o mesmo falou por ela. Gênesis 3, 1, 4, 1 ao 4. Diz que a serpente falou, porque Deus fez o homem com a capacidade, porque Deus fez o homem com a capacidade de pecar? Podia haver criatura moral sem capacidade de escolher? A liberdade é um dom de Deus ao homem, liberdade de pensar, liberdade de escolher, liberdade de consciência, e sendo assim, ainda não comerás. O homem, com seu livre-arbítrio, estava sendo testado. Verifique os passos que o homem deu para a sua queda. Primeiro, ver. Segundo, cobiçar. Terceiro, tomar. Quarto, esconder. Quinto, transmitir. Sexto, morrer. As consequências da queda do homem. Primeiro, conhecimento do mal. Segundo, a perda da comunhão com Deus. Terceiro, separou-se de Cristo. Quarto, o espírito do homem ficou em estado de morte. Quinto, a perversão da natureza moral. Sexto, tornou-se escravo do pecado e de Satanás. Sétimo, perdeu muito de sua inteligência, além de outros resultados funestos. As três consequências más sobre a mulher, uma maldição tríplice. Primeiro, a concepção multiplicada. Segundo, o aumento de dores durante a maternidade. Terceiro, sujeição ao domínio do homem. Vedado o caminho da árvore da vida, Gênesis 3, 24, foi por misericórdia que Deus expulsou Adão e Eva do jardim e proibiu a sua aproximação da árvore da vida, pois se tivessem comido dessa árvore, amargariam uma existência eterna. No triste estado em que se encontravam, era preferível estarem sujeitos à morte física, pois a mesma serve para conduzir o homem a Cristo. Em Gênesis 3,15 encontramos a primeira promessa do Redentor. Segunda dispensação da inocência, Gênesis 3, 1. Ah, Olá, caros internautas, vamos para mais um Hangout. Hoje vamos falar sobre as 7 dispensações e as alianças de Deus, ok? Então vamos aí. As 7 dispensações e as alianças de Deus. A primeira dispensação da inocência, aliança edênica. Em Gênesis 1, 28 começa a primeira dispensação. Uma dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência, uma revelação específica da vontade divina. O homem foi colocado em um ambiente perfeito, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. A mulher caiu pelo orgulho, o homem deliberadamente. Efésios 1, 10. 1 Timóteo 2, 14. Deus restaurou as suas criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento e a expulsão do casal. Gênesis 3, 24. Nesta dispensação, o homem tinha uma perfeita comunhão com Deus, pois notamos que o Senhor andava no jardim na viração do dia. Gênesis 3, 8. O homem foi dotado de inteligência perfeita e capacidade para poder administrar o mundo. Foi-lhe dado o direito de dar os nomes aos animais, orientado por uma intuição dos propósitos divinos a seu respeito. O homem possuía, por intuição, e não por um processo didático, uma perfeição física, mental e moral. A mulher foi feita não da cabeça do homem, para não governá-lo, nem de seus pés, para não ser pisoteada por ele, mas deu o seu lado para ser amparada e de perto do coração para ser amada. Em Gênesis 1, 28, temos também a primeira das 8 grandes alianças da Bíblia, a edênica, que determina a vida e a salvação do homem. Esta aliança tem 6 elementos, onde o homem e a mulher haviam de, primeiro, encher a terra de uma nova ordem, a humana. Segundo, subjugar a terra para o proveito humano. Terceiro, ter domínio sobre a criação animal. Quarto, zelar do jardim. Quinto, comer ervas e frutas. Sexto, abster-se de comer da árvore da ciência do bem e do mal.
A penalidade pela desobediência desta última ordenação era a morte. O elemento estranho, Satanás, cujo único desejo era introduzir confusão no ambiente de paz, o ardil usado foi a dúvida, que conseguiu introduzir na mente da mulher por meio de insinuação muito disfarçada. Em Gênesis 2, 16, 17, Deus disse: Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela